Bom, você que já jogou o jogo, você sabe e você provavelmente tem um apreço ou tem uma raiva ou algum tipo de indignação por essa bendita vila. E você com certeza sabe o que eu tô falando, né? Aquela vila no começo do jogo mesmo. Aquela vila notória, né? Que é muito difícil mesmo. Bom, eu vou falar sobre essa vila. E você que não conhece, cara, fica tranquilo que agora eu vou explicar pra você o que é essa vila. Por que ela tem a fama que ela tem. O que tem de tão especial nela, ok? Então, pra isso, eu vou te mostrar um vídeo. E eu não passei pro slide, desculpa. E eu vou mostrar pra você agora um vídeo que eu realmente gravei, um gameplayzinho curtinho, pra te mostrar como é que é esse início do jogo, pra te explicar por que essa vila é tão importante e vale a pena ser analisada. E olha só, eu vou botar um vídeo em vez de jogar aqui ao vivo, porque jogar ao vivo vai me desconcentrar, não vou conseguir falar por cima. Então é isso aí, ó, vou colocar o vídeo agora. E olha só, a gente vai começar frenético já. Ó, já tá no começo, esse aí é o começo do jogo mesmo, tá? O começo total do jogo, comecei agora, modo normal, tranquilão. É um videozinho curtinho, tá? De 7 minutos, só pra você ver como é que funciona. Olha só, esse aí é o primeiro encontro com um inimigo que a gente tem. Já pra esclarecer, os inimigos do Resident Evil 4, eles não são zumbis. Você já vai perceber isso logo no começo do jogo, que ele vai analisar o zumbi e vai dizer, não é um zumbi. Então não é um zumbi o inimigo. Mas eu vou falar zumbi porque é o termo que a maioria conhece dos inimigos do Resident Evil 4, tá? Então eu vou falar zumbi para facilitar as coisas. E olha só, esse aí é o nosso segundo encontro com inimigos, e você percebe que esse encontro aí, a gente já tem um número maior de inimigos. É uma coisa comum, né? Você tem um encontro com um inimigo só, se o jogo for de ação baseado em inimigos, você tem encontros mais difíceis que tem mais inimigos, né? Então aí a gente tem o segundo encontro, que tem 3 inimigos. Então ele aumentou o número, uma coisa simples, né? Aí olha só, eu acelerei algumas partes que é de exploração e tal. Eu resolvi acelerar em vez de cortar, porque daí você consegue ver eu caminhando e ver as coisas acontecendo, né? Realmente isso aqui é um trajeto que eu faço. Esse aí é o começo total do jogo. E agora chegamos ao nosso terceiro encontro com inimigos, que tem então um inimigo sozinho. Eu acho que eles colocaram um sozinho dessa vez, porque a gente tá num ambiente mais difícil, que tem aqueles explosivos, né? Então um sozinho só pra realmente você ir aprendendo as coisas. Aí a gente vai ter mais um encontro agora, que vai ser o encontro com 2 inimigos. Realmente eles botaram um número menor do que o segundo encontro. Enfim, eu não sei explicar exatamente por que disso, mas olha só, você consegue ver que todos os encontros até esse momento estão sendo com poucos inimigos, certo? Tá sendo tudo pouquinho inimigo. E agora eu acelerei um pouquinho mais. E olha só, agora temos mais um encontro, que é com um inimigo só. Aí dá pra entender porque foi só um, porque ele tem um diferencial de ser nessa cabaninha, né? Ele tá escondido, então ele pode te pegar de surpresa. Então colocaram um inimigo só pra realmente... se você for pego de surpresa, é só com um inimigo, né? E até porque o inimigo é mais difícil de ver do que 2, né? Beleza. Então, gente, já chegamos na vila. Já chegamos. Se você que já jogou o jogo, você talvez não lembrasse que fosse tão rápido assim chegar na vila. E você que nunca jogou, é assim rápido. Você não teve muitos encontros. A gente enfrentou o que? 7, 8 inimigos até agora? E já chegamos numa parte muito difícil, que é essa vila aí. Olha só, você tem o seu binóculo, eles permitem que você observe o ambiente, que é uma das lições que eu vou citar aqui nesse vídeo. Permitem que você observe o ambiente antes de engajar. Isso permite que você antecipe um problema e tente estabelecer uma estratégia. Mas como você observando, você já vê que tem 4 inimigos, que é um número já maior, e o ambiente é maior. Uma coisa que te deixa mais assustado, que é um ambiente muito suscetível a ter muito inimigo, né, escondido, por aí vai. Então realmente é isso que acontece, tem muitos inimigos. E essa é uma coisa importante sobre isso. Olha só, então, como você pode ver, eu entrei numa cabaninha. Por quê? É importante que você note uma coisa sobre essa gravação aí, que eu não tô tendo dificuldade em enfrentar os encontros de inimigos, porque eu já fechei o jogo uma vez, e eu tô quase fechando uma segunda vez. Então realmente eu já tenho uma habilidade, né? Só que se você for jogar o jogo desde o começo, nesse momento, se você nunca jogou, você vai ter uma dificuldade com os controles, porque não é uma coisa muito simples, tá? Então realmente, pra você ter uma noção da dificuldade que essa área tem, é só você ver como, é só você pensar nisso se você estivesse jogando agora, de começo, tá? Eu já sei o que fazer, porque eu joguei várias vezes, eu já sei como é que essa área funciona, ok? Então como você pode ver, essa vila realmente é enorme e você tem muitas maneiras de andar, né? Você pode ir por vários lugares. E eu resolvi entrar nessa cabana aí. E inclusive essa cabana é a maneira que você tem de enfrentar mais inimigos. Porque vão ter mais inimigos se você entrar aí. E também vai ter um inimigo de serra elétrica, que é uma coisa um pouco complicada de enfrentar se você é iniciante, né? Mas enfim, isso também vem com o preço de você estar num lugar mais seguro. Porque aí, ó, se você for esperto,
você consegue só cuidar dessa janela aí na frente e da janela atrás de você, se você for esperto. Mas no caso eu fui burro, você vai ver daqui a pouco que eu fui bem burro aí numa decisão que eu tive aí. Mas olha só, pelo que você tá vendo, realmente só a janela da frente e a de trás, uma coisa tranquila. E aí, ó, aí eu fui jogar a escada dos inimigos pra baixo e eu acabei saltando pra fora. Então foi um vacilo que eu fiz e só você vê quantos inimigos tem nessa área. Realmente a quantidade de inimigos que tem em relação às outras áreas é absurda. Você está enfrentando em uma área só quase mais que o dobro dos inimigos que você enfrentou no total até agora. Então essa área realmente ela chegou pra quebrar pau. Ela chegou pra quebrar pau e eu vou explicar isso mais nos slides daqui a pouco. Então olha só, eu cometi um errinho aí também, acontece as coisas às vezes, né? Às vezes você erra tiro e tal. E olha só, e fica nessa coisa aí, né? De cuidar dos inimigos na frente, cuidar deles atrás. Mas lembrando que é porque eu sei como é que a área funciona. Se fosse iniciante não daria muito certo assim. Você ia ficar correndo meio desligado das coisas. Bom, gente, então olha só. Já tá quase terminando, tá? Realmente essa área, você pode ver que eu não tô muito ligado em enfrentar todos os inimigos. Eu tô mais cuidando deles, assim, empurrando eles e tal. Porque eu não é pra matar todos eles. Mas isso é uma coisa que o iniciante não sabe, né? Ele vai tentar às vezes matar todos eles em vez de ficar fugindo, né? Que é uma opção também, você pode ficar correndo por todos os lados sem problemas. Tá bom? Olha só, então tá ali o zumbi de serra elétrica, tá? É uma coisa realmente muito difícil de se enfrentar. E vocês estão percebendo como realmente essa área aí tá destacando, né? Se você nunca jogou o jogo antes, você já tá percebendo o destaque que essa área tá tendo. Pela demora, né? Pela demora que tá levando, pela quantidade de técnicazinhas do jogo que eu tenho que usar. E tu vê ali, ó, eu já sei o que fazer, pá, eu sei que o inimigo de serra elétrica, ele cai no chão, se eu dar um tiro de shotgun. A pistola não é muito efetiva contra ele, então eu uso shotgun, sabe? Coisas que eu já sei por causa da experiência. Mas o iniciante se ferraria demais nessa área. Esse é um ponto importante dessas lições que eu vou passar pra vocês. Então olha só. Agora a área tá quase acabando, eu tô sem bala. Eu tô sem bala nas duas armas, eu tenho que ser esperto ali pra recarregar sem levar dano, né? Então ó, eu vou cancelar ali o golpe da zumbia por causa da animação que eu fiz ali, né? Por causa do salto que eu dei. E olha só, já tá chegando e daqui a pouco eu vou ser salvo pelo gongo, porque é isso que acontece nessa área. Ela depois de um tempo ela vai parar no meio do caminho. Então é só, agora eu vou tentar atirar no cara e pronto. Acabou. Acabou, galera. É isso aí. Então, vocês aí que não conheciam o jogo, eu esperei mostrar pra vocês essa área aí, porque quem já jogou já sabe como é que funciona, mas essa área, ela é notória. Você que nunca jogou o jogo pode perceber que essa área é notória pela dificuldade que ela tem, pelo salto na dificuldade que ela dá. Porque você viu, né? Eu enfrentei... O que? Eu enfrentei 7, 8 inimigos até chegar naquela área. E ali eles colocam eu contra, o que? 16, 20 inimigos ao mesmo tempo. Realmente eles te pedem muita coisa. Eles te pedem muita coisa. E essa entra na primeira lição. Boas práticas não são regras. E o que eu quero dizer com boas práticas? Boas práticas não são boas práticas de jogar Resident Evil. São boas práticas de design. Na verdade, essa regra, essa dica que eu dou, essa lição que eu aprendi com Resident Evil, ela se aplica a qualquer coisa. Por exemplo, se você desenha, você tem aí algumas boas práticas. Por exemplo, é bom você fazer linhas desse tipo, fazer um traço rápido, fazer um traço lento, fazer um traço curvo, sei lá o que. Você tem várias boas práticas que você desenvolve ao longo dos seus estudos. E também tem as boas práticas que vêm a você por professores que te ensinam as coisas, né? Então, por exemplo, uma boa prática de design que a gente tem a teoria do fluxo, tem boas práticas de level design, boas práticas. E o que acontece? Essas boas práticas, em qualquer área, em design, programação, arte, tudo que é coisa, às vezes elas podem ser levadas como regras. E isso pode impedir que você crie momentos interessantes no jogo, porque você acha que vai dar problema por ser contra uma boa prática que você leva como uma regra. Deixa eu explicar para você onde eu quero chegar com isso aqui. Temos aqui então a teoria do fluxo. A teoria do fluxo é uma teoria do design. Na verdade, isso aqui pode ser aplicado a filmes, a jogos, a várias coisas, a livros também, que é em relação a essas coisas assim de realmente você ter um usuário para experimentar alguma coisa. Olha só, já comecei a desenhar aqui, que é isso que eu vou fazer agora, tá bom? Então, a teoria do fluxo, ela diz o quê? Essa linha
horizontal aqui, ó, ela é a sua habilidade. Então, quanto mais para o lado for no gráfico, maior a sua habilidade avança. Então, aqui, ó, a sua habilidade, nesse ponto aqui, ó, a sua habilidade é maior do que nesse ponto aqui, ok? Aqui é maior do que aqui embaixo. Então, quanto mais, não por causa da altura, mas por causa da horizontalidade, né? Porque ele foi mais para o lado. Se é que a horizontalidade existe, né? Às vezes em Java a gente inventa a palavra. E para cima é o desafio. Então, se você tiver um gráfico assim, ó, totalmente reto, quer dizer o quê? Quer dizer que a sua habilidade está se desenvolvendo totalmente de maneira linear com o desafio que o jogo te apresenta. E a teoria do fluxo, ela é uma coisa que coloca se a habilidade que o jogo está te exigindo, se o desafio que ele está te impondo, está no nível certo da sua habilidade. Então, por exemplo, se você tiver nesse nível de habilidade aqui, ó, nesse ponto aqui, e o desafio que o jogo te oferece é este aqui, ó, nesse ponto aqui, então você está no fluxo, porque você está dentro dessa área aqui, ó. Então tá, olha só. Então o que a gente tem aqui, a teoria do fluxo, é isso aí. Quanto mais para o lado for, maior é a sua habilidade, e quanto mais para cima for, maior é o desafio que o jogo te apresenta. Então, olha só, a boa prática aqui, que não é uma regra, é que você mantenha o seu jogo nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, nesse tubo, sabe? Nesse tubo. Dessa forma aqui. Se você mantiver aqui dentro, ó, o gráfico aqui dentro, ou seja, a habilidade no nível certo com o desafio do jogo, você está dentro, você está tranquilo, você está de boa, você está certo. Essa é uma boa prática, que inclusive é realmente uma boa prática. O meu objetivo aqui com esse vídeo não é de provar que isso aí está errado, tá? O que eu quero dizer é o seguinte. O que o Resident Evil faz? Ele começa te dando um inimigo. Então ele começa aqui. Você não tem muita habilidade. Eles colocam um inimigo bem na sua frente, então você não tem como errar tiro, a não ser que você não saiba atirar, só isso, né? Então o desafio está tranquilo com a sua habilidade. Aí depois eles colocam 3. Sobe um pouquinho, mas continua no fluxo. Continua no fluxo tranquilo. Aí depois colocam 1, diminui um pouco, colocam 2, fica na mesma, coloca 1 de novo, diminui um pouco também. Aí depois, opa! Acontece isso aqui. E isso, cara, independente do seu nível de habilidade com jogos de ação, vai acontecer. Porque você não espera isso. Você não espera um avanço tão alto em dificuldade que o jogo te apresenta. A sua habilidade está nessa linha aqui. E o desafio que eles colocam está aqui em cima. Pode ser aqui, claro, pode ser aqui. Eu posso estar exagerando um pouco, mas tá acima do ponto. E o que eles colocam então? Que se abaixar demais o desafio em relação à sua habilidade, você tem tédio. E se subir demais, você tem frustração. Aí eu pergunto pra vocês que jogam Resident Evil 4. Uma coisa que acontece muito no jogo é frustração, não é? É uma coisa que acontece muito em muitos momentos do jogo. Tem muitos momentos que eles fazem essa subida de nível. Muitos momentos você desce, depois você sobe de novo. E mesmo que você vá ficando bom no jogo, eles sempre vão te desafiando mais e mais e mais e mais e mais. Sempre aqui nessas situações em que tem muito desafio. Se você for recapitular nesse momento, você vai lembrar de várias áreas do jogo que você teve dificuldade. E se você nunca jogou, não tem problema, não vou falar aqui, tá? Não vou te mandar spoiler. Eu recomendo muito que você jogue esse jogo, tá? É muito bom. E olha só, qual é o objetivo disso aí? Cara, isso aqui, ó, faz sentido. Essa quebra, na boa prática, faz sentido nesse caso do Resident Evil 4, porque esse jogo, ele tem isso na experiência que ele cria. Porque essa frustração, essa tensão, por você ter um desafio muito grande para conseguir resolver, é uma das experiências-chave do jogo. É uma das coisas que o jogo busca criar. Então, se o jogo ele fosse ficar tranquilo, ele fosse ficar na área onde é segura e seguir a teoria do fluxo como se fosse uma regra mesmo, no caso não respeitando esse ponto número 1 aqui, o que ia acontecer? O jogo ele ia seguir na mesma. Ele ia te mandar um inimigo, depois 3, depois 2. Depois ele introduz um novo. Aí depois ele bota esse novo junto com os outros. Aí depois ele bota esse novo junto com outro mais forte. Aí vai subindo assim, se mantendo no fluxo, que é uma coisa boa, tá? Eu não estou querendo tirar o mérito do fluxo, que realmente é uma coisa que funciona bastante. Eu consigo sentir isso em vários jogos. Só que isso não está relacionado à experiência-chave do Resident Evil 4. Que é te dar momentos de tensão alta, de muita frustração. Inclusive frustração, né? Você sente frustração também. E uma coisa interessante sobre essa frustração é que na primeira vez que eu tentei jogar Resident Evil 4, eu parei na vila.
eu parei de jogar na vila, porque eu fiquei tão frustrado, e naquele momento eu não queria jogar esse tipo de jogo, que eu parei de jogar. Aconteceu isso. Então a frustração, ela não foi demais pra mim. Ela foi demais pra mim. E eu vou chegar nesse ponto daqui a pouquinho, tá bom? Então é isso, essa é a primeira lição. Boas práticas não são regras. Se você tem um bom motivo pra quebrar uma boa prática, pra não seguir uma boa prática como a teoria do fluxo, vai em frente. Se você tem um bom motivo. Porque esse é o verdadeiro significado de boas práticas, elas não são regras. Se você lê um blog que diz que é bom você fazer isso, entenda que é realmente isso. É bom você fazer isso. Não quer dizer que é regra você fazer isso. Ok? Então, já deixei aqui o segundo passo, né, um teaser do segunda lição, que é mostre o quanto antes sobre o que esse jogo se trata. A vila, ela acontece no começo do jogo. No começo. Você viu, eu resolvi colocar aquele vídeo para você realmente ver quantas áreas você passou antes de chegar na área da vila. E isso é muito no começo do jogo. E qual é a importância disso? Desde o começo, o jogo mostrou para o que ele veio fazer nesse mundo. Ele veio te mostrar o que ele quer trazer de experiência para você. Isso é importante que você crie desde o começo do jogo. Porque, por exemplo, vamos supor que você tem um jogo de ação, mas você começa ele muito lentamente. Aí o cara que está começando a jogar, qual é o problema disso? Se um cara que está jogando, ele gosta de jogo de ação, ele vai querer um jogo de ação. Então se você começar não dando o que ele quer, talvez afugente ele e ele acabe jogando outra coisa. E no caso de uma pessoa que não gosta de jogo de ação, ela pode começar o jogo gostando dessa coisa calma que o jogo está apresentando. Mas aí chega depois o jogo de ação. Mas aí o cara vai sair do jogo também. Então você tem que mostrar o quanto antes sobre o que esse jogo se trata. No caso do Resident Evil 4, é um jogo, já coloquei aqui, ó, com muitas situações tensas, que requerem reflexo, pensamento rápido, e eu vou até adicionar aqui uma coisa que o AD10X100 falou, que é mudança de estratégia. É que você realmente tem que sempre se adaptar, sempre mudar a maneira de jogar. Ao longo do jogo, cara, se você jogar agora, você vai perceber que você vai criar várias estratégias ao longo do jogo. Ele é um jogo que permite muito isso. E é um jogo que não só permite muito isso, como ele realmente estimula você a fazer isso. E ele mostra isso desde o começo. Desde o primeiro momento do jogo, que é a vila. Que ela começa depois de o quê? 10 minutos de jogo. Então, você tem que fazer isso muito rapidamente. Mostrar sobre o que esse jogo se trata, para que você não afugente os jogadores que iriam gostar dessa experiência e que você não atraia as pessoas erradas. Porque se você atrai uma pessoa que no futuro não vai gostar do seu jogo, que adianta você manter ela ali dentro, não é? E agora o ponto número 3, a lição número 3, é a importância da antecipação. Essa é uma coisa um pouco inesperada, provavelmente, para vocês, porque realmente é uma coisa um pouco abstrata, digamos assim, é um pouco diferente de se pensar. Qual é a coisa que o Resident Evil faz antes de você chegar na vila, antes de você poder entrar nela e enfrentar os inimigos? Eles te dão um binóculo. Eles te dão um binóculo e eles fazem você observar. Você observando isso, você tem o quê? Você primeiro vê que essa vila é muito ameaçadora por conta desse coitado aqui, né? Esse coitadinho que tá aqui na fogueira. Você percebe que eles são muito hostis. E não só isso, cara, ele tá aqui no meio. Então isso já te indica que essa área aqui é meio que um centro dos villagers, né? É o centro dos ganados, que são os inimigos dessa área. Você consegue ver também 1, 2, 3, 4 inimigos. É o que você vê. Só que o que você vê também? Você vê que essa área é enorme. Você vê que ela é muito grande. E isso já te deixa mais tenso, porque a chance de aparecer inimigo do lado, do outro, atrás é grande em áreas assim. E essa é a antecipação que o jogo te dá. Ele te deixa antecipar uma coisa que pode ser muito complicada. Então você vai poder se preparar para esse problema. Então, olha só. Quando você for colocar um desafio maior do que de costume, que é o caso aqui da vila, dê uma maneira do jogador antecipar o problema. Qual é a importância disso aqui? Quando você pode observar e ver que essa área não vai ser normal, não vai ser igual às outras, você pode já se preparar mentalmente para isso. Você pode já tentar criar estratégias, né? É improvável que uma pessoa... na verdade, não é improvável não, é uma pessoa que está começando o jogo agora, ela já vai criar estratégias também, porque, por exemplo, esse jogo, esse mapa te dá várias rotas. Aí então, o que eu fiz? Eu olhei, eu vi que tinha inimigos aqui, o que eu fiz? Eu segui para uma rota alternativa.
Acabou não dando em nada, acabou resultando que eu morri também, só que eu pude seguir numa rota alternativa. E isso só pode ser possível por causa da chance que eles dão da gente observar a área. Se isso não acontecesse, se a gente chegasse aqui e nesse momento já tivesse inimigos olhando pra gente, querendo matar a gente, não ia ter essa estratégia que a gente ia criar. A gente não ia poder criar estratégias. Então, olha só, isso aqui é um ponto que você consegue perceber em outros jogos e também em animes, já vou chegar nesse ponto. E filmes também, várias coisas assim. A antecipação de um problema maior é uma coisa que ela não só te permite se preparar mentalmente, criar estratégias, como ela também cria tensão, ela cria também um momento mais épico. Temos aqui, essa aí é a primeira fase do Dark Souls, tá? É um jogo Dark Souls, eu não vou spoilear essa fase pra vocês, tá? Eu vou só falar um pouquinho sobre ela, que é uma coisa que vocês talvez já conheçam, porque esse inimigo aqui, ele é muito famoso. Então, o que você tem nesse inimigo aqui? O que acontece? Você consegue ver ele primeiro em um ambiente seguro. Você vê que ele tá ali, que ele existe. Aí depois você entra numa porta e você vê ele na sua frente. E você pode fugir. Só que o que isso cria? Isso cria uma antecipação de que você talvez tenha que enfrentar ele. Então você já é uma maneira que o jogo te dá para antecipar o problema. Aí então, depois disso, no terceiro momento, você realmente tem que enfrentar ele. E quando você faz isso, cara, é um momento muito épico. Quando você consegue matar ele. Por quê? Porque essa batalha, ela foi... Qual é a palavra? Ela foi antecipada pra você. Você foi desde o começo da fase esperando que isso talvez pudesse acontecer. E quando realmente aconteceu, foi um momento muito legal. E além de criar essa sensação de batalha épica no final disso, você, por ter resolvido esse problema que parecia tão complicado quando você observou, você se sente muito bem. Isso é uma coisa que o Resident Evil cria aqui com a vila, porque você pode observar, você vê que a área é grande e que tem um grande problema. Isso é uma coisa que também o Dark Souls cria, colocando um teaser de que você talvez tenha que enfrentar esse inimigo. Então temos aqui esse inimigo, né? Já falei aqui qual é o esquema dele. E temos isso também em animes. Esse aqui é um anime de 1990 alguma coisa, é o Yu Yu Hakusho. Eu gosto de animes, tá? Só pra constar. E esse cara aí atrás, não vou dar spoiler, tá? Fica tranquilo. Esse cara aí atrás é um vilão, eu não vou nem dizer o nome dele. E o cara da frente é o protagonista, eu não vou dizer nem o nome dele pra garantir, sei lá. E o que acontece? Esse cara você consegue ver a diferença dele pro protagonista, né? Realmente dá pra perceber que a força, assim, visualmente a força é diferente. E o que eles fazem? Eles antecipam que esse momento da luta dos dois vai acontecer. Sabe? Eles ficam antecipando isso durante o anime. E é uma coisa que acontece também em animes e filmes também podem fazer isso. E uma coisa também muito legal sobre isso é que quando você vai ter que enfrentar alguma coisa muito complicada, por exemplo, esse chefe aqui, por exemplo, o protagonista enfrentar esse chefe aqui, e a gente tem que enfrentar a vila, o que isso é legal? É legal mostrar antes por que a gente deveria se preocupar com isso. Por que a gente deveria se preocupar com isso? Isso pode ser feito te introduzindo a força desse oponente antecipadamente. Isso pode ser feito fazendo você enfrentar poucos inimigos para depois ter que enfrentar muitos. Isso deixa você ver como a área vai ser difícil. E pode ser também visualmente, né? Por exemplo, esse inimigo aqui você não enfrentou ele ainda, mas você consegue ver que ele é forte por causa do tamanho e por causa do tamanho da arma dele, né? No caso aqui também pelo tamanho dos músculos do bombadão ali. E o que acontece então? Quando você consegue antecipar com sucesso que vai acontecer uma luta, que você vai ter que enfrentar esse inimigo, mas você também tem sucesso em antecipar que vai ser difícil, aí quando o cara consegue resolver o problema, a experiência é muito boa. Eu não vi ainda a luta desses caras aí, não sei se vai dar certo. E não vou falar também se desse certo. Mas quando você mostra que o desafio vai ser difícil, a luta acaba sendo mais interessante. Aqui, ó, eles colocam você nesse campo com o inimigo uma vez, para você ver que você vai ter que enfrentar ele e que ele realmente é grande, ele ataca bastante, ele não vai ser muito fácil. Então quando você enfrenta ele, você percebe que é difícil, mas você conseguiu. Aqui, eles antecipam em vários momentos a força do chefe, do inimigo aqui atrás. Eles não só pelos músculos, mas também por situações dentro do anime. Por exemplo, dele quebrar um prédio, dele matar pessoas em um só golpe. Eles vão te mostrando como ele é poderoso e como enfrentar ele vai ser uma dificuldade grande.
E no caso do Resident Evil 4, você já enfrentou poucos números desses inimigos. Então você vê que isso aí é uma área que tem vários inimigos. E você já enfrentou eles antes, então você sabe que não vai ser tão fácil. Quando você consegue passar, a sensação é melhor. Tá bom? Então você dá chance pro jogador para ele antecipar um problema. Prepara ele mentalmente para o desafio, permite que ele desenvolva estratégias e torna o resultado ainda mais épico, por ele ter conseguido resolver um problema que parecia tão difícil anteriormente. E quando for criar um momento desafiador no seu jogo, pense em como você pode antecipá-lo para o jogador. Você pode então mostrar que um chefe é muito forte. Você pode colocar esse chefe, por exemplo, numa cutscene, enfrentando outros inimigos, ou enfrentando algum protagonista, e quebrando o pau dele para você ver como ele é forte. Você pode fazer o jogador enfrentar um número baixo de inimigos, e depois enfrentar vários, para ele perceber que isso vai ser um problema, tá bom? Então você tem que tentar fazer isso, tem que antecipar para o jogador que esse desafio vai ser grande, ok? E é isso aí. Essas são as 3 dicas, essas são as 3 lições que eu aprendi com Resident Evil 4. Agora eu vou recapitular. Eu espero que vocês tenham tirado algum proveito disso aqui. Então, gente, agora eu vou recapitular com vocês aqui as dicas para que vocês possam relembrar o que eu falei até agora, ok? Vamos lá então. Então, ó, a primeira dica era: boas práticas não são regras. Eu mostrei para vocês aqui então que a teoria do fluxo, que ela é uma boa prática no design, só que ela não é uma regra. Então, se você tiver um bom motivo, um motivo muito bom, que você sabe o que está fazendo, para ir contra essa boa prática, vá em frente. O Resident Evil 4 tinha um bom motivo. Ele queria criar situações tensas e frustrantes, porque isso é parte da experiência. Né? Não foi uma coisa sem querer. Ah, o cara se enganou e colocou 20 inimigos na vila em vez de 2. Não, não foi isso. Aquilo ali foi de propósito. Quando você tem um propósito para ir contra uma boa prática, vá em frente, porque isso pode dar resultados muito bons. Como é o caso da vila, que você encontra pelo YouTube vários vídeos falando sobre jeito fácil de vencer a vila, como vencer a vila e tal. E todo mundo que joga Resident Evil 4 tem uma historinha para contar sobre a vila. A minha historinha, por exemplo, a primeira vez que eu joguei, foi que eu fiquei com medo e saí. Eu fiquei muito frustrado, muito tenso, e eu fechei o jogo. Aí depois de alguns meses eu fui de novo, e eu morri uma vez, porque eu fiz a besteira de entrar numa casa que tinha uma janela desse lado e a porta daquele lado. Então eu tinha que me movimentar demais para acertar os inimigos. E como eu não tinha muita boa pontaria, eu acabei errando demais. E depois eu consegui vencer, ficando num cantinho, metendo bala nos caras. Então todo mundo tem uma historinha para contar, sabe, sobre essa vida. Então é um ponto muito chave do jogo que foi conquistado por conta dessa ida contra a boa prática, ok? Mostre o quanto antes sobre o que esse jogo se trata. Tem um vídeo muito legal do Extra Credits, que depois eu boto o link pra vocês, se eu lembrar. Ou vocês me lembrem, tá? Que é um vídeo em inglês que fala sobre o início do Skyrim, do Elder Scrolls Skyrim. O Skyrim é um jogo para pessoas que gostam de explorar, para pessoas que gostam de ação, de planejar habilidades e tudo mais, de explorar principalmente, de liberdade, né? De ter um mapa enorme e poder andar. E como é que é o começo do Skyrim? Você tá preso. Você tá literalmente preso, você tá acorrentado, você só consegue olhar para os lados, você só consegue... depois tem uma cena que você só pode correr e seguir uma pessoa. Isso vai totalmente contra a experiência do jogo. E esse início chato pode afugentar algumas pessoas, ou atrair as pessoas erradas, pessoas que talvez não fossem gostar da experiência chave do jogo. E o Resident Evil 4, desde o começo, ele te mostra: isso aqui é um jogo tenso, você tem que ser esperto, você tem que ser rápido. E desde a vila. Na vila eles mostram muito bem isso, ok? Então pense nisso. O quanto antes tem que mostrar. Se o jogo é de ação, se o jogo é frenético, seja frenético desde o começo. Se o jogo é lento, seja lento desde o começo. Porque vai atrair as pessoas que gostam disso e vai afugentar quem não gosta. É uma questão de realmente atrair quem gosta e afugentar quem não gosta. Não é todo mundo que vai gostar do seu jogo, não é mesmo? Então você não tem que tentar atrair todo mundo, porque é meio difícil. Ainda mais se for indie, né? Porque você não tem muito tempo de aplicar muitos elementos ao seu jogo. Ok? Então agora temos o terceiro, que é a importância da antecipação. Quando você tem um desafio muito grande, você tem que fazer o quê? Você tem que tentar antecipar para o jogador que esse desafio vai acontecer. Você não pode falar, tipo, olha só, a vila que vai ter aí é muito difícil. Isso é muito sem graça, né? Se você só falar assim, ou você vir aqui e falar, olha cara, esse inimigo aí vai ser muito forte. Precisa falar? Precisa falar? Olha a diferença dos dois, sabe?
Essa é a questão. Olha a diferença dos dois, sabe? Você não tem que falar, você tem que mostrar que esse desafio vai ser difícil. E se você conseguir fazer isso antes do jogador ter que enfrentar o desafio de verdade, o cara vai estar preparado mentalmente, ele vai sentir uma sensação muito boa de ter conquistado um desafio, de ter completado uma missão difícil. Então pense nisso, ok? Pense em como você pode colocar antecipação em momentos difíceis do seu jogo. Pode ser colocando o inimigo antes para você ver, pode ser numa cutscene, ele enfrentando vários protagonistas, coisas assim, beleza? E agora uma dica bônus, uma lição bônus, que é: em situações tensas e confusas, dê muitas possibilidades do que fazer a jogador. Coloquei como bônus e não como uma lição de verdade, porque eu pensei nisso só agora, há pouco tempo. E também, isso aí é muito curtinho. E é bem simples de entender. Se você tiver uma situação confusa e tensa, faça como Resident Evil 4 fez e coloque várias casas, um ambiente grande, muita opção de movimentação. Nesse caso aí você pode enfrentar todo mundo, você pode fugir sem parar, sabe? Você pode fazer o que você quiser, basicamente. Então, em situação que você sente que vai ser confusa para o jogador, é interessante você dar bastante possibilidade do que ele pode fazer, ok? Então é isso aí, gente.